Bora orar? Vamos falar com Deus. A gente vai olhar a palavra de Deus agora. Mas antes da gente orar, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tem sido a tua vida em termos de andar nos caminhos do Senhor? Se hoje você pudesse fazer uma prova espiritual, uma avaliação da tua espiritualidade, o que você usaria como termômetro de dizer: eu tenho uma boa espiritualidade, ou não, eu não tenho uma boa espiritualidade? Eu estou bem com Deus, ou não, eu não estou bem com Deus? O que você usaria para fazer uma avaliação de si mesmo? A pessoa que nós vamos estudar hoje, o personagem bíblico que nós vamos estudar hoje, vai nos dar um bom termômetro, uma boa avaliação de quem é para você, ou em você, na sua vida. Como que você está na sua espiritualidade? Você está na nota 10, 9, 8, 7, recuperação? Você passou direto? Como é que vai ser o teu encontro com Jesus? Quando Ele voltar? Quando você se sentar na frente dEle? De que maneira você vai se encontrar nesse momento? Essa é a resposta que eu quero pensar com vocês hoje à noite. Vamos pedir a direção do Espírito de Deus para que Ele nos conduza no entendimento da palavra. Papai, todos nós que estamos aqui somos pecadores. Todos nós. Somos limitados, somos fracos, somos falhos. Mas o Senhor nos convidou a abandonar o pecado, a abandonar as nossas fraquezas e a sermos empoderados com o Teu Espírito, que nos daria e que nos dá o poder para nós obedecermos todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Eu acredito, Pai, que quando o Senhor me diz que eu posso ser santo, é porque é verdade, e o Senhor nos ordenou que sejamos santos, porque nós fomos salvos e redimidos, e somos convidados a viver uma vida de santidade. Porém, Senhor, com as nossas próprias forças, com as nossas limitações, nós não conseguimos. E nós precisamos do Senhor. Mas nós já temos o Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos deu o Espírito. E temos todo o poder para vivermos uma vida espiritual que glorifica e exalta o Teu nome. Porém, normalmente as nossas escolhas e caminhos não levam para os Teus caminhos. E para que nós nos aproximemos do Senhor, nós temos que estar dispostos a negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas próprias vontades, os nossos próprios pensamentos, negarmos tudo aquilo que somos e pensamos, para deixarmos com que o Senhor seja em nós, para que os pensamentos do alto, do céu, do Pai das luzes, entrem nas nossas mentes limitadas e nós possamos, tomados de olhos abertos, enxergarmos a verdade e vivermos na verdade. Quero hoje pedir a Tua ajuda, Senhor, para que o Senhor nos ajude a fazer uma avaliação de nós mesmos. Uma avaliação das nossas próprias vidas, das nossas próprias almas. Uma avaliação que nunca nos reprovará, porque nós temos a Cristo e todos os nossos pecados já estão pagos. Mas uma avaliação que demonstrará claramente o quanto nós precisamos ainda crescer no Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda debaixo da Tua graça e das Tuas misericórdias a crescermos a cada dia. Nos ajuda a nos desembaraçarmos da estagnação, da mornidão, do comodismo, e que sejamos desafiados espiritualmente a Te buscar cada vez mais. É o que eu peço por mim, Senhor, e peço pelos meus irmãos aqui. Nós somos dependentes de Ti e clamamos a Tua presença nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, a história que eu vou contar hoje começa num tempo bom. A história que a gente vai contar hoje, que a gente vai olhar nas escrituras hoje, começa com o reino de Salomão. Salomão está vivendo o ápice do reino de Israel. Você lembra que Davi praticamente destruiu todos os inimigos, os grandes inimigos de Israel, principalmente os filisteus, que eram o maior problema.
E quando Salomão começa a reinar, o templo é construído, a glória do Senhor desce, a manifestação do poder de Deus vem para a nação, e Salomão começa o reino com todas as boas possibilidades. Mas nós conhecemos a história de Salomão, principalmente as muitas mulheres que ele teve, a muita riqueza que ele se apegou, cavalos, carros de guerra, e sabemos que durante quase toda a vida, Salomão abandonou o Senhor, a ponto de no final da vida mostrar um relato assustador de que ele estava inclusive disposto a sacrificar um filho dele para Baal, para um deus estrangeiro. O fato é que a vida de Salomão foi tão desregrada, foi tão ruim, que no final da vida, lá no finalzinho, ele se arrepende, mas não a ponto dos seus filhos servirem ao Senhor. E logo depois que Salomão morre, um dos seus filhos toma um trono e não tem um reino bom. O reino, por causa desse filho de Salomão, é dividido. E a gente começa a entender a nação de Israel dividida ao meio, reino do norte e reino do sul. E o que vem na sequência disso, que está escrito lá no primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro crônicas, segundo crônicas, é uma sucessão de reis ruins, principalmente no norte. Quando você olha o reino do norte, você vai ver uma sucessão de reinos que os reis sobem ao poder por meio de assassinatos, por meio de intrigas, por meio de conspirações malignas, por meio de maldade. E um rei após outro vai sendo sucedido, só reis ruins. E a frase que caracteriza o livro de Reis, se você pegar um dia para ler o livro de Reis inteiro, a frase que caracteriza quase todo o livro de Reis, principalmente nos reis do norte de Israel, eles são caracterizados pela frase: não agradou ao Senhor, não fez o que agrada ao Senhor, ele não obedeceu a Deus. E a consequência disso é que nós chegamos no final do reino do norte com a ascensão de uma dinastia a mais maligna de todas. Agora, gente, espera aí. Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando de Israel. Nós não estamos falando daquelas pessoas que não creem em Deus, que são ateus, ou que são servidores de Baal, ou de outros deuses, não. Nós estamos falando da nação cujo Deus é o Senhor. Então o texto que nós vamos trabalhar hoje juntos fala para o povo de Deus. Paralelamente, comparadamente, é o que nós somos hoje, a igreja, o povo de Deus. Aqueles que declaram que existe Deus e que nós cremos nele e que nós servimos a ele e que ele é o nosso Deus. Nós acabamos de cantar isso aqui de várias maneiras, que poderoso ele é, que maravilhoso ele é, que grande ele é o nome de Jesus. Aqueles que são chamados por cristãos, que têm a Cristo como Senhor. Naquele tempo, Israel era aquele que tem Deus no nome, El, aquele que é convocado pelo Senhor. Esse povo vai gradativamente abandonando Deus. E logo na sequência, na dinastia de Salomão, um dos reis decidem criar uma nova religião em Israel. Esse rei decide fazer, em vez de um templo, que era em Jerusalém, que Deus tinha escolhido e Deus tinha mandado construir, esse rei tem um pensamento na cabeça dele. Ele era do norte, e todo o povo do norte tinha que descer para adorar no sul, em Jerusalém. E ele fica com medo de que o povo indo para Jerusalém, os sacerdotes de Jerusalém iriam convencer o povo de que o povo estava no lugar errado e que eles deveriam apoiar o rei do sul, que era de Jerusalém. E ele, com medo do povo dele descer para Jerusalém e ele perder o poder sobre o povo, ele decide fazer uma coisa: construir 2 templos. Um em Betel, outro em Dan. E ele decide substituir a adoração ao Senhor, a Yahvé, pela adoração ao bezerro de ouro. E ele então constrói um bezerro de ouro, na verdade 2 bezerros de ouro, e estabelece sacerdotes em Dan e Betel,
e fala para o povo de Israel: não precisa ir lá em Jerusalém adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor aqui, em Dan e Betel, pertinho de casa. Faça aquilo que for mais cômodo para você. Para que você fazer uma viagem de 2 dias, com cavalo, cabrito, ovelha, dinheiro, perigo de assaltante, furar o pneu? Não, fica por aqui. Tem Dan e Betel. Não desce para Jerusalém, não. Fica no teu conforto que está de boa. E aí então, ele constrói esses 2 templos de adoração. Logo na sequência vem essa dinastia que eu falei, a dinastia mais terrível, de um homem chamado Onri. Essa dinastia começa com Onri. Onri assassina o homem que ele sucedeu no trono. Ele comete um assassinato e estabelece uma nova era de poder e glória. E Onri começa a fazer alianças militares com todos os inimigos de Israel, com a Síria, com o Líbano, com a Fenícia, todos os inimigos de Israel. E geralmente essas alianças eram feitas da seguinte maneira: pega lá a filha de um rei da Fenícia, ou de um rei de outra terra, e casa com o meu filho. E aí a partir desse momento a gente vira parente. E quando nós chegamos na dinastia de Onri, ele decide casar um dos filhos dele, chamado Acabe, com uma moça fenícia, chamada Jezabel. Esse casamento não tinha nenhum interesse a não ser comercial. Nada diferente dos dias de hoje, em que muitas pessoas se casam por interesse. Se casam pelo dinheiro, se casam pelas possibilidades que esse casamento pode gerar para ambos os lados, simplesmente para firmar o poder ou consolidar o poder. É por isso que muitos ricos não gostam que as suas filhas ricas casem com filhos pobres. E muitas mães pobres falam para suas filhas: case com um homem rico. Não tem nenhum interesse a não ser: vamos ficar ricos. É lógico que uma menina de 20 e poucos anos que casa com um homem de 70, casa por puro amor, não é verdade? É bem comum esse tipo de amor no mundo contemporâneo, não é? Então, foi um casamento por interesse. Jezabel e Acabe se casaram porque o reino do norte queria acesso à tecnologia que eles não tinham, navegação. Os fenícios eram um povo que veio da Grécia e entrou naquele território e começou a habitar ali, e eles se tornaram os grandes comerciantes da região. Então, o propósito do casamento para Israel era ter acesso à tecnologia de navegação dos fenícios e às rotas comerciais de navios fenícios que iam para a Grécia, para a Itália, para outros lugares do mundo, África, buscar produtos. Ao mesmo tempo, era interessante para os fenícios, porque eles precisavam levar esses produtos para o Egito, e eles precisavam levar esses produtos para a península da Arábia, e para isso eles tinham que passar na Rota dos Reis, que ficava dentro do território de Israel. Casaram. Só que o reino do norte já tinha um costume. Qual era o costume do reino do norte? Vamos ceder não só aos nossos interesses comerciais, mas vamos ser um povo da paz. Não vamos impor para ninguém os nossos costumes e as nossas religiões. Não vamos ser firmes nos nossos valores e muito rígidos naquilo que nós afirmamos, porque se a gente fizer isso, a gente vai perder essa relação que é interessante para os dois lados. Então essa religião da paz, entre aspas, com os homens, em detrimento do relacionamento com Deus, virou costume na nação de Israel. É isso que alguns religiosos nos dias de hoje têm chamado de diálogo. Essa coisa de: a gente não tem a verdade. A gente tem uma verdade. Mas os budistas, os espíritas, os umbandistas, os católicos, eles também têm uma verdade. E a gente não pode chegar para eles e falar assim: você está errado porque a verdade é o que está na Bíblia. Então, ao invés de fazer isso,
Vamos fazer o seguinte, vamos levar numa boa, a gente aceita a verdade dele, ele aceita a nossa, a gente se abre para o diálogo e a gente vai construindo a verdade junto. E criando uma verdade que é a verdade de todos. Uma religião de paz universal. E essa era a filosofia. Se nós estamos abertos para um casamento comercial, o que é então o que é mais ou menos estarmos abertos também para pegar a nossa religião e dizer, não é tão verdade assim, aquela outra também é verdade, vamos juntar essas duas verdades, fazer uma religião só. E foi isso que Acabe fez. O que Acabe fez? Ele pegou os templos que haviam sido construídos para o Senhor, as sinagogas e os lugares de culto ao Senhor, e misturou, colocou lá dentro um poste ídolo para Baal. E ele começou, além disso, colocar no templo que já tinha o bezerro de ouro, várias estátuas de Baal e adoração a Baal. Então nós somos uma religião da paz. Nós somos uma religião aberta para todos. Traga a sua religião, vamos conversar, vamos dialogar, vamos formar uma coisa junto, uma coisa nova. Porque, afinal de contas, quem sou eu para dizer que eu tenho a verdade e dizer que eu sou melhor do que os outros? Não, cada um tem a sua religião, dá para conviver junto. E aí ele casou com Jezabel, uma adoradora de Baal. Agora, tem algumas coisas que são interessantes na adoração a Baal. E a filosofia, eu amo filosofia, sociologia, antropologia, adoro ler essas coisas, estudar, eu leio todo mundo, eu gosto disso. Mas a sociologia e a filosofia têm uma coisa bem interessante, elas conseguem discernir em poucas palavras aquilo que já o ser humano faz em comportamento há muitos anos. Às vezes a gente tem a impressão de que esses comportamentos são modernos, são contemporâneos, mas não são. A descrição deles até pode ser contemporânea, mas o costume dos homens não mudou, Salomão diz isso. E eu queria falar para vocês 3 comportamentos que são bem típicos, 4 comportamentos que são bem típicos dos nossos dias e que eram muito típicos de Israel naqueles dias lá. O primeiro comportamento é o niilismo. Você sabe o que é o niilismo? Niilismo é uma definição filosófica. Se escreve com 2 is, niilismo. O niilismo é uma decisão, um pensamento que diz que não existe uma verdade absoluta. Que não existe algo que está certo ou errado. Você não pode dizer para as pessoas, isso está errado. Não pode. Porque quem é você, que é o dono da razão, para dizer para o outro que ele está errado? Isso vem do niilismo. O niilismo diz que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. A verdade, ela é construída por cada indivíduo, e cada indivíduo tem que ser respeitado na sua verdade. Então não existe uma verdade absoluta, certo ou errado, feio ou bonito. Cada um determina. E nós vivemos isso na nossa sociedade dos nossos dias. Nós vivemos o tal do politicamente correto. Que a verdade não pode ser absoluta, a igreja não pode ter a verdade, a sociedade não pode ter a verdade está na mão dos indivíduos. E a verdade depende da razão de cada indivíduo, quer dizer, se eu acredito que isso é certo, é certo. E se o outro acredita que uma coisa diferente do que eu estou fazendo é certo também. E eu não posso julgar ele, e ele não pode me julgar, porque está todo mundo certo. Não existe errado. Isso vai entrando na religião de várias maneiras, né? Mas uma das maneiras que isso tem entrado bem forte na religião é com o extermínio do inferno. Pensa bem na tua vida de frequentar a igreja e ouvir mensagem. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem falando sobre o inferno, sobre a condenação eterna? Não tem. Mensagem sobre a graça? Um monte. Sobre o amor? Um monte. Mensagens sobre o perdão, um monte. Sobre a restauração, um monte. Mas sobre o juízo, sobre a condenação eterna, sobre a ira de Deus, sobre o fato de ser Deus nomeado como fogo consumidor, e daqueles que não creem em Jesus
estarem destinados ao inferno. Você tem ouvido mensagens sobre isso? Não, nós não ouvimos mensagens sobre isso. Por que nós não ouvimos mensagens sobre isso? Porque não pode falar sobre isso. A gente tem que falar só uma parte da história, a parte que diz que vai todo mundo para o céu. E a gente cai num outro pensamento que é chamado de universalismo, que diz que no final Deus é tão bom que ele vai cancelar esse negócio de inferno, que na verdade nem devia estar escrito na Bíblia, porque nem é tão verdade assim, e vai levar todo mundo para o céu. E para dizer a verdade, essa galera tem ido além. Eles têm dito assim: Deus não seria injusto de ter mandado um Salvador só para os cristãos. Então o que Deus faz? Ele manda Buda para salvar os budistas. Ele manda Kardec para salvar os kardecistas. Ele manda Gandhi para trazer uma mensagem de paz universal. E aí eles vão levantando fenômenos. E é muito interessante você ver em algumas igrejas que é mais citado Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, ou qualquer um desses tidos como os grandes bastiões das religiões modernas, do que a própria palavra de Deus. Então, cria-se uma religião que aceita tudo, que não confronta nada. Essa era a religião de Acabe. Uma religião que recebeu muito bem Baal. Olha, tem mais um Deus aí, a minha esposa crê em Baal, beleza, traz ele. Mas tinha já o bezerro de ouro. Não vamos acabar com o bezerro de ouro, também está valendo. E Yahvé? Não, beleza, pega os sacerdotes de Yahvé que já existem e transforma eles nos sacerdotes do bezerro de ouro e de Baal, e a gente faz uma linda reunião de religiões, a religião do amor, que aceita tudo e todos e que não precisa de uma verdade absoluta, que se molda liquidamente a todas as verdades, como Zygmunt Bauman gosta de dizer, uma sociedade líquida, que aceita tudo, que se adequa a tudo, que se adapta a tudo. Nihilista. Um outro pensamento contemporâneo que é muito interessante é o humanismo. O humanismo afirma que o homem está no centro do universo. A liberdade plena deve ser de ser um ser humano livre. E a felicidade humana é a coisa mais importante de todas. Nada pode ser julgado de errado e ninguém pode estar infeliz. E aí essa galera do humanismo cria um novo Deus. Sabe qual é o nome desse novo Deus que está sendo pregado constantemente em várias igrejas? Um Deus que é só amor. Se você ouvir alguém dizendo essa frase, você já sabe de onde ela vem. Um Deus que é só amor. Ele não é mais justiça. Ele não é mais ira. Ele não é mais o Yahvé Tsebaote, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. Ele não tem mais o fogo consumidor. Agora ele é o Deus que é só amor. E algumas pessoas dessa religião caminham um pouco mais e dizem o seguinte: olha, Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E a gente não tem que seguir o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era mau. Ele mandava matar as pessoas, ele condenava, ele tacou fogo numa cidade inteira, queimou todo mundo só porque eles eram homossexuais. Coitadinho deles, eles nem podiam viver livremente a sexualidade deles. Eles nasceram assim, eles estavam presos a essa condição. Como é que esse Deus do mal matou todo mundo ali e não perdoou ninguém? Então não pode, o Deus do Antigo Testamento é ruim. Então a gente segue só o Deus do Novo Testamento, que segundo eles é o Deus que é só amor. É óbvio que eles não olham os textos que falam de Jesus quebrando tudo e batendo na galera. É óbvio que eles ignoram os textos que falam de Jesus chamando eles de cão que volta ao seu próprio vômito, de sepulcro caiado, de malditos, não. Não olha isso aí, só olha Jesus curando e fazendo coisas boas e andando com as prostitutas e com os pobres e criando a religião do amor universal a todos os homens. E aí essa galera vai fazer um Deus que é só amor, e esse Deus que é só amor, ele tem um propósito. Qual é o propósito desse Deus? Fazer a gente feliz, claro. Então esse Deus, ele não existe para a sua própria glória.
Não somos nós que servimos a Ele, ao contrário. Nós decretamos, nós determinamos, nós não aceitamos, nós tomamos posse, nós subimos no palco e quando brilha a nossa luz, a gente pisa em cima dos outros, porque o que importa nessa vida é ser feliz. E Deus tem uma obrigação, me fazer feliz. Não é o contrário? Não, para essa galera não. Porque o humanismo vai dizer que eu sou o centro de todas as coisas e o objetivo final da existência sou eu. Não é Deus, não é a glória, não é a majestade, sou eu. Eu sou o centro do universo e Deus tem que me fazer feliz. O humanismo vai levar a um outro pensamento, que é o existencialismo. No existencialismo, o indivíduo, o ser, cada um de nós, é o único que é responsável a dar significado à sua própria vida e vivê-la de uma maneira sincera e apaixonada. Estou citando aqui uma frase de Søren Kierkegaard, um filósofo que é o pai do existencialismo. Então esse cara está dizendo o seguinte: quem que determina qual é o propósito da minha vida? Eu. E qual é o propósito da minha vida? Não é agradar a Deus. O propósito da minha vida é cuidar de mim mesmo. Viver de todo o meu coração com toda sinceridade. E um dos grandes valores da sociedade contemporânea é: não importa se está certo ou errado diante de Deus, o que importa é se eu for sincero. Se eu fizer de todo o meu coração, esses religiosos vão dizer: Deus aceita. Não importa se na Bíblia diz que aquilo ali é pecado e o que você está fazendo é errado. Não. Para o existencialismo moderno e para o existencialismo de Acabe, o que importa no fundo é a sinceridade do coração. Se eu for sincero, Deus aceita. Essa é a cabeça dessas pessoas. O último dos pensamentos modernos é que os homens modernos são extremamente espiritualistas. E é o espiritualismo místico. Eles são extremamente religiosos. A gente acha que o ateísmo está crescendo e não é verdade. O ateísmo não está crescendo, o ateísmo está diminuindo no mundo inteiro. Isso não significa necessariamente uma conversão a uma única religião, mas a aceitação de todas elas. Há uma mescla de coisas. Eu vivi com um espiritualista na minha casa, meu pai. Chegava na casa do meu pai, logo na entrada da casa tinha um Feng Shui. Um símbolo coreano que traz paz e que afasta os maus espíritos. Aí quando você abria a sala da porta da casa do meu pai, lá no cantinho tinha uma carranca. Carranca é um tipo de cara feia assim, né? Que botavam na frente dos barcos, os ribeirinhos, para espantar os maus espíritos. E aí quando você olhava para a estante, tinha a figa da macumba. E do lado da figa da macumba tinha Buda. E do lado de Buda tinha uma pirâmide. E do lado da pirâmide tinha um pote cheio de cristais. E do lado do pote cheio de cristais tinha uma Bíblia, aberta no Salmo 92. E versículos bíblicos na parede. Mas também tinha um Corão na estante. E o meu pai dizia assim, como o homem moderno diz: todos os caminhos levam para Deus. Então é melhor, em vez de você escolher um só caminho, você escolher todos. Porque aí não tem erro. Você sempre vai chegar em Deus. Porque se você, as palavras dele, se você escolhe um caminho e esse caminho estiver errado, quando você chegar lá no final, esse é o pensamento do espiritualista místico. E essas pessoas, elas têm uma coisa muito típica, que as experiências pessoais têm maior valor do que as escrituras. Porque quando você abre a Bíblia é muito taxativa para essas pessoas. A Bíblia é muito, sim, sim, não, não, ferro e fogo. A Bíblia não dá. Jesus, ele fala: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus é muito sim, sim e não, não.
Então essas pessoas não gostam de Jesus, esse Jesus. Então eles criam um novo Jesus, que anda por todos os caminhos, não é? E um Jesus que pode ser visto não numa palavra escrita de um livro, mas nas minhas experiências pessoais. Então essas pessoas são ligadas em objetos, pulseirinhas, em experiências místicas, em caminhadas espirituais, em momentos de contemplação, né? em buscar as forças positivas do universo, como o nosso amigo Acabe. Vamos pegar de tudo um pouquinho, não é? Esse existencialismo místico, a experiência é superior a tudo, ele é sincretismo completo e total. Vamos aceitar todas as religiões. Isso aqui está presente no texto de 1 Reis, capítulo 16. E hoje nós vamos ver 3 características de Acabe. Abre tua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, eu quero começar lendo 2 versículos, o primeiro no capítulo 16, final do capítulo, versículo 31, ele faz um resumo para a gente do que esse homem Acabe vivia. Olha lá, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, a avaliação que Deus faz de Acabe. Ele, Acabe, não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, quer dizer, construir o templo de Dan e Betel, esses foram os pecados de Jeroboão, criar uma nova religião para não perder o povo. Ele diz, ele não achou que era algo importante cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, e que era rei dos Sidônios, e pastou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. Olha lá o texto. Ele simplesmente pensou o seguinte: Jeroboão criou um novo Deus, o bezerro de ouro, templo de Dan e Betel. Qual é o problema se eu criar mais uma religião? E me casar com uma adoradora de Baal e criar mais 2 templos, porque ele cria mais 2 templos, um em Samaria e outro perto de Betel. E aí ele faz mais 2 templos. Agora Israel do norte tinha 4 templos, 2 para o bezerro de ouro e 2 para Baal. Olha só a avaliação final que Deus faz desse homem. Capítulo 21, dá umas passadas de página aí. Capítulo 21. Versículo 25. 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Olha só, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Agora, o que tinha de tão mal no balaísmo, na adoração a Baal? Baal era um culto de mistério, chamado cultos de mistério. Então as pessoas acreditavam que aqui na terra você tinha que reproduzir aquilo que acontecia lá no céu. E Baal era um deus que muitas vezes era identificado como um poste-ídolo. Talvez você tenha essa frase na sua Bíblia, poste-ídolo. Mas os arqueólogos têm cavado lá em Israel e achado vários postes ídolos de Baal. E geralmente os postes ídolos de Baal não são postes ídolos, que nem um poste de luz. São pênis ídolos. E geralmente as imagens encontradas de Baal é um homenzinho com um pênis muito avantajado, em riste, duro. Porque Baal tinha várias consortes, várias esposas. E ele então, por causa da sexualidade, era o deus da fertilidade, aquele que trazia a chuva, a tempestade e a produtividade da terra. E para que Baal fosse evocado, para que os poderes de Baal fossem chamados para a terra, para que os poderes de Baal entrassem na terra e trouxessem a chuva,
O que se fazia? Reproduzia na terra aquilo que Baal fazia no céu. Então os templos de Baal normalmente tinham várias prostitutas. E os homens de Israel iam para lá, e aquelas prostitutas e esses homens se drogavam, ou com álcool ou com algum tipo de droga da época, e faziam sexo alucinadamente, até chegarem ao ápice do ato sexual, e então eles tinham um encontro com Baal, e os poderes de Baal então faziam parte da terra. Além disso, era comum nos ritos de Baal, nas adorações de Baal, os profetas de Baal se cortarem, se mutilarem em sacrifício próprio a Baal. Eu não sei se você percebe a diferença dessas religiões, mas na religião de Israel, o homem não tem como fazer um sacrifício por si mesmo. Porque na religião de Israel o homem é mau, ele está condenado, ele é pecador. Então se ele fizesse um sacrifício de si mesmo, Deus não aceitaria, porque esse é um sacrifício torpe, um sacrifício sujo, um sacrifício condenado. Então era preciso pegar uma ovelha que fosse perfeita e branca, e essa ovelha inocente fosse sacrificada no lugar do ser humano culpado e pecador. Isso simbolizava a morte de Jesus Cristo, que viria mais à frente pelos pecados do povo, o justo pelo injusto, o inocente pelo culpado, o puro pelo pecador. Então era um sacrifício substitutivo. Agora, na religião de Baal, não. Na religião de Baal, se eu me drogar, se eu fizer sexo, se eu me cortar e se eu gritar bem alto, Baal vai ouvir e vai atender tudo o que eu quero. Não parece muito com algumas religiões evangélicas que a gente vê nos dias de hoje? Em que as pessoas frequentam as suas comunidades e elas gritam, e elas fazem sacrifícios, e ela tem que fazer uma corrente de 70 dias, e ela tem que arrastar, rolar no sal grosso, ou ela tem que amarrar um patuá, comprar um patuá, e é normal você ver os pastores dessas religiões dizendo que isso aqui é um altar de sacrifício, e dependendo do tamanho do seu sacrifício, vai ser a bênção de Deus. Quantas vezes a gente não ouve isso por aí? Isso é baalismo. Isso não é adoração do Senhor. Isso é adoração de Baal. E Acabe falou, está valendo. Uma das coisas que é importante, talvez o maior pecado de Acabe, a gente pode discernir e descrever nessa frase. A poderosa influência sensual mundana, no caso ali era Jezabel, sobre nós, pode nos fazer vender a nossa fidelidade em troca dos nossos próprios planos e desejos. Acabe queria ficar rico. Acabe queria criar a sua própria religião de um Deus que servisse a ele e não a ele, a esse Deus. Então ele se casa com Jezabel. Os dois textos deixam bem claro. Deus condena Acabe e diz: nunca houve alguém tão mau quanto Acabe. Essa é a declaração de Deus. Isso significa, queridos, que se nós abrirmos o nosso coração para niilismo, existencialismo, humanismo e essa religião mística, nós caminharemos para o mesmo rumo. Se nós abrirmos o nosso coração para o diálogo, para não afirmarmos no mundo e na sociedade que nós temos a verdade, não porque nós somos bons, mas porque Deus revelou a verdade, e que a verdade que nós temos nesse livro que está nas nossas mãos é uma verdade absoluta para todos os homens, em todas as épocas, em todas as culturas, de todas as línguas, povos, tribos e nações.
se nós abrirmos o nosso coração para o relativismo, para uma verdade que é existencial de cada um de nós, e que somos nós que determinamos o que é a verdade, como eu tenho visto muitos cristãos hoje em dia, que você chega para ele, abre a Bíblia, mostra o texto bíblico, está entendendo aqui a Bíblia? Entendi. Você percebeu o que o texto bíblico está dizendo? Percebi. E agora, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer diferente. Mas como assim? Essa aqui é a palavra de Deus. Essa aqui é a verdade revelada. Esse é o texto que Deus escreveu. Não, eu sei que é. Então, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer outra coisa, eu não concordo. Não concorda com quem? Com Deus? Agora, quem é você e quem sou eu para discordarmos de Deus? Quem sou eu para dizer para um homem santo, escolhido por Deus, que teve o poder do Espírito Santo que o levou a escrever um texto inspirado, e dizer para ele: eu não concordo com você? Mas é isso que nós estamos vivendo muitas vezes. Uma verdade que não é absoluta, uma verdade que não determina as nossas vidas, uma verdade que não é concreta. E muitos cristãos têm vivido verdades relativas. Verdades construídas nos seus próprios corações e que muitas vezes discordam da palavra de Deus, e ele se acha no direito de não concordar com Deus, Criador do universo. O que Deus diz para esses homens é: ele é um homem mau e não agradou o Senhor. Segundo ponto interessante sobre Baal que nós podemos ver nesse texto, está alguns versículos abaixo, no capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, versículo 18. O rei de Israel disse a Josafá, que era rei do sul de Judá. Então o rei de Israel diz a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Olha só, Josafá e Acabe decidem ir para a guerra. E Josafá, que era um homem um pouquinho mais espiritual que Acabe, diz assim: vamos consultar o Senhor. E Acabe dá essa resposta. Ele fala: vamos consultar o Senhor para quê? O Senhor sempre fala coisas más ao meu respeito. Mas é óbvio que o Senhor sempre fala coisas más ao respeito de Acabe, porque Acabe nunca obedece o Senhor. E Acabe esperava que ele fosse viver do jeito que ele bem quisesse, e que mesmo assim Deus iria abençoá-lo. Era esse Deus que Acabe queria. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu dou vazão aos desejos do meu coração, eu sigo os meus próprios pensamentos, eu executo os meus próprios planos, eu vivo do meu jeito. E aí, quando eu vou pedir a bênção de Deus, eu quero simplesmente dizer: Deus, está vendo os meus planos? Está vendo o jeito que eu penso? Está vendo o que eu quero para a minha vida? Então, agora abençoa. Esse é Acabe. E muitas vezes, queridos, o que eu tenho percebido na igreja, e aqui na igreja você sabe, a gente não pega leve, a gente prega a Bíblia. O que eu tenho percebido na igreja contemporânea é que quando você prega a Bíblia, as pessoas falam assim: rapaz, esse pastor é duro, hein, meu? Não é o pastor que é duro, nem a Bíblia que é dura. É o seu coração que é duro e não quer aceitar aquilo que Deus quer. A dureza não é da palavra. A palavra só se torna dura quando o nosso coração não está disposto a aceitar a verdade de Deus. Então, quando Deus fala, a gente ouve e fala: ah, Deus é muito duro. Mas peraí, quem que é duro nessa história? É Deus que está falando uma vontade boa, perfeita e agradável, e que ordena todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Ou será que a dureza não é minha? Que tem um coração tão duro que quando eu ouço a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu digo: isso é duro demais, não vou obedecer.
É o meu coração, o nosso coração que é duro, não a palavra de Deus. A palavra de Deus é deliciosa. A palavra de Deus é comparada a mel. É comparada ao prazer do vinho. É comparada ao prazer do sexo com a sua esposa. A palavra de Deus é comparada a deleite, a fartura, a beleza, a riqueza, a ouro, a prata. Mas nós vemos a palavra de Deus e dizemos, a palavra de Deus é dura demais. Não, é o teu coração, o meu coração que é duro demais. E aí muitas vezes a gente tem a mesma fala de Acabe. Ah, tá vendo? Vai chamar o profeta de Deus, o que o profeta de Deus vai falar? Algo contra mim. Mas por que Acabe está pensando assim? Porque Acabe está com seu coração focado nele mesmo. Ele era adorador de Baal, que era um Deus que, dependendo do que ele fizesse, dava tudo o que ele queria. Um Deus que atende ao meu eu, e não ao contrário. Então eu posso descrever Baal, o perigoso engano de criarmos a nossa própria religião, uma religião que é em torno de nós mesmos, que tem um Deus que existe para nos agradar, nos fazer felizes e realizar a nossa própria vontade. E aí quando nós ouvimos a vontade de Deus, nós dissemos, tá vendo aí, ó? Sabia que ia falar alguma coisa má acerca de mim. Última inserção no texto, depois eu quero te desafiar a ler o capítulo 16 até o 22 de 1 Reis, porque você vai ver toda a história de Acabe e como cada um desses fatos se desenrolaram. O fato é que Acabe, no capítulo aqui que nós lemos, 22, não ouve a Deus. O profeta de Deus fala, ele diz, tá vendo? Você sabia que ele ia falar isso? Então o que ele faz? O que ele sempre fez, não obedece a Deus e vai para a guerra. Mas o profeta de Deus, Micaías, tinha dito para ele o seguinte, Acabe, sabe o que vai acontecer? Você não vai aceitar as minhas palavras, você vai para a guerra, e na guerra você vai morrer. Mas Acabe, ele não acredita num Deus que é soberano sobre todas as coisas. E Acabe bola um plano genial. Ele pensa com ele mesmo, tem como se livrar da vontade de Deus. Olha só o texto que está lá no primeiro livro dos reis, aí, capítulo 22, versículo 30. E o rei de Israel disse a Josafá, eu vou entrar no combate disfarçado, mas tu usarás as vestes reais. E o rei de Israel se disfarçou e ambos foram para o combate. Olha o pensamento de Acabe. Eu posso enganar Deus. Então, ao invés dele ir para a guerra vestido de rei, ele foi para a guerra no meio do pelotão. Você imagina lá um pelotão de 100 mil, 200 mil soldados, todos vestidos igualzinho. Todo mundo de capacete, armadura, máscara, todo mundo pronto para o combate. Acabe foi lá no meio de todo mundo e pensou com ele, eu vou para a guerra, não vou morrer na guerra, o profeta de Deus vai falhar e eu vou me livrar do juízo. Foi para a guerra. No começo deu certo o plano de Acabe. Se você ler o texto, você vai ver que quando os soldados da Síria viram Josafá vestido com a roupa de guerra, todos eles pensaram, olha lá, é Acabe, vamos atrás dele. E os soldados da Síria todos saíram atrás de quem estava com a roupa de rei, Josafá. Você pode imaginar o coração de Acabe nessa hora? Yes! Sabia que eu podia enganar Deus. Meu plano deu certo. Deus falhou. Deus não vai me matar nessa batalha. Ah lá, estão indo atrás de Josafá. Vou me safar. Está tudo certo. Aí de repente o texto faz uma pausa. Josafá grita. Quando Josafá grita, os soldados da Síria identificam. Não é Acabe. Recua. E do nada, um aloprado, retardado, sem ordem nenhuma, sem comandante dizer, talvez dando um tiro sem querer, do nada, sem nenhuma ação de combate, sem nenhuma bandeira levantada, nada. Um cara no meio do nada,
no meio das tropas da Síria que estavam longe do exército de Israel, sem mirar para lugar nenhum, simplesmente atira uma flecha para o alto. Quem mandou atirar a flecha, ô seu tonto? Ninguém, foi sem querer, escapou. Mas para que você está atirando flecha? Não sei, só dei um tiro para cima aqui. Mas você mirou em quem? Não mirei em ninguém, saiu. E essa flecha vem viajando pelos ares, viajando pelos ares, viajando pelos ares. E sobre os 100.000 soldados de Israel, tinha 100.000 soldados na batalha. Sabe que é 100.000? É metade da cidade de Barueri. 100.000. Podia cair em cima de qualquer um. Estava lá Acabe com o coração todo alegre, feliz da vida, pensando com ele mesmo: derrotei a Deus, venci, eu sou o cara, deu certo o meu plano. E quando Acabe está vivendo o ápice da sua alegria, ele não sabe de onde, ele não vê quem, ele só sente a flecha atravessando o peito dele, e Acabe morre. Uma única flecha, um único tiro, ocasional, sem mira, aleatório, mata Acabe no meio do campo de batalha. Mas a história de Acabe não termina assim, ela é mais triste. Porque o texto diz que durante todo o dia ele ficou no seu carro sangrando, e os seus soldados não conseguiram tirar ele do campo de batalha, porque a batalha estava muito forte, e ele foi sangrando lentamente até a morte. E quando ele finalmente morreu, os exércitos de Israel recuaram e voltaram para casa. E o texto dá um detalhe muito interessante sobre o final da vida de Acabe. Diz assim, que talvez o corpo dele e com certeza o seu carro de guerra foram lavados nos tanques das prostitutas. Agora uma perguntinha: quais prostitutas? Perto da onde? O texto vai dizer, perto da cidade da Samaria. Quem tinha construído aquele tanque? Acabe. Para que Acabe tinha construído aquele tanque? Para que as prostitutas rituais do templo de Baal fossem se lavar no final do dia. Agora você imagina um tanque aonde talvez centenas, milhares de prostitutas, cheias do suor, cheias dos líquidos seminais dos seus amantes, todas sujas, das suas várias relações sexuais, elas vinham, desciam naquele tanque e tomavam banho ali, todos os dias. Você imagina a imundície dessa água? Foi nessa água que o corpo e o carro de guerra de Baal, de Acabe, foram lavados, como uma demonstração para toda a nação de Israel, de que aquele homem tinha levado a nação inteira para a prostituição do baalismo, e agora ele estava sendo lavado nas águas da sua própria adoração, nas águas imundas da religião que ele mesmo criou. É assim o fim de Acabe, e não só de Acabe, será assim o fim de todos os homens que acharem no seu coração que podem pecar do jeito que eles bem quiserem e que não vai dar nada. Que eles podem conduzir a sua vida, que vai dar tudo certo. Que eles podem ter os seus próprios pensamentos, agir da sua própria maneira, e que eles vão se livrar de todos os juízos de Deus e que Deus vai até os abençoar. A resposta da Bíblia é: não será assim. Todo pecado será julgado, todo pecado será condenado, e todo pecado terá o seu castigo. Aquilo que nós plantarmos nessa terra, nós colheremos aqui nessa terra, o que diz as Escrituras, e ela diz num contexto de pecado e não de dinheiro. Então isso tem que me fazer pensar sobre a minha vida. Esse texto tem que me fazer pensar sobre as coisas que eu estou deixando entrar no meu coração. Será que quando eu avalio o meu coração, eu tenho sido relativista? Eu tenho escolhido coisas de Deus que eu obedeço e coisas que eu não obedeço? Será que eu tenho tido um coração centrado numa religião que é para mim mesmo? Que é para minha própria adoração?
Ou será que eu tenho pensado como Acabe, que eu vou viver do meu jeito, que eu vou criar a minha religião, que Deus tem que me servir e que eu não vou ter consequência nenhuma dos meus pecados? Então eu poderia terminar dizendo essa frase: o ridículo pensamento de que nós podemos pecar e mesmo assim vai dar tudo certo e que vamos nos livrar de quaisquer consequências dos nossos pecados. Esse é o coração de Acabe. Um homem que deliberadamente escolheu a religião da paz, a religião do amor, a religião do relativo, uma religião que era centrada nele, de um Deus que vivia para o servir, segundo os próprios planos dele, e que ele faria tudo o que ele quisesse, e nada ia dar errado. Porque esse Deus sempre o abençoa, nunca o condena, nunca o julga. Tenho uma pergunta para você. E agora é hora de você olhar para você. Será que você se parece com Acabe? Em algum desses pontos, será que você não está abrindo brecha na sua vida? O termômetro espiritual e a avaliação que nós temos que fazer não é conforme os nossos corações, é conforme as Escrituras. Você está vivendo conforme as Escrituras ou conforme o seu coração? Vou além. A religião que você está seguindo é uma religião de um Deus que serve a você, para o seu prazer, ou do Deus que é Jesus Cristo, que diz: ninguém que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, pode dizer que é o meu seguidor? Será que você está vivendo nos seus pecados e pensando assim: eu vou pecar, mas meu pecado nem é tão sério assim. Vai dar tudo certo no final, vou me livrar de qualquer consequência. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você esquecesse as pessoas que estão do seu lado. E que você fizesse uma avaliação da sua vida, à luz do que nós vimos nas Escrituras aqui. Pai querido, Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. O Senhor sabe os planos, sabe as intenções, sabe as práticas, sabe as coisas que cada um de nós estamos fazendo quando ninguém está vendo. O Senhor conhece, Senhor, cada um dos detalhes da nossa vida, não só o que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. O Senhor conhece a religiosidade que cada um aqui tem levado. O Senhor conhece o tipo de vida espiritual que cada um tem tido. E a que tipo de Deus cada um tem servido. Eu não tenho como julgar essas pessoas. Eu não tenho como avaliar o coração delas. Mas o Senhor tem. E eu peço que o Teu Espírito Santo esteja aqui agora, fazendo isso no coração de cada pessoa aqui. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Avaliando as suas intenções, seus planos, seus projetos de vida, a forma como tem conduzido a sua espiritualidade. E eu quero te pedir, papai, que o Senhor olhe para cada um. E traga à luz, Senhor, a verdade. Uma verdade que não é relativa, a verdade absoluta. A verdade decretiva. A verdade do sim, sim e não, não. A verdade do que é por mim ou do que é contra mim. Que o Senhor possa trazer à luz cada verdade que está nos corações e julgar as verdades que nós temos construído diante da verdade absoluta da Tua palavra. Também gostaria de pedir por aqueles, Senhor, que tem decidido pela religião de Acabe e tem vivido vidas de pecado, vidas duplas, uma vida no domingo
e outra vida diferente no sábado, na balada à noite. Uma vida de ouvir o culto e uma vida de assistir pornografia na internet. Uma vida de falar com os amigos sobre Deus e falar mal dos outros o tempo todo. Ó Deus, julga os nossos corações, avalia as nossas intenções, examina os nossos espíritos, ó Pai. E se nós estivermos pecando contra Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor leve pessoas a se arrepender, a confessar o seu pecado, a pedir perdão para Deus e a fazer aquilo que Acabe nunca fez, que é desistir do seu pecado para viver a vontade de Deus. Se existem pessoas aqui que ainda não Te conhecem como Salvador, que ainda não declararam o Senhor como único Deus, e estão seguindo deuses falsos, religiões mentirosas, estão negando que Jesus Cristo é o Senhor, que nessa noite o Teu Espírito haja nesses corações, e eles possam rejeitar toda e qualquer religião e confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Age, Senhor, nos corações, fala, Senhor, ministra, porque se o Senhor não agir, eu não tenho o poder de convencer ninguém aqui. É o Teu Espírito, é o Teu poder, é o convencimento que vem do Senhor, é a presença do Senhor em cada coração. É o que eu clamo aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.